No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre hábitos. Você sabe que precisa fazer atividade física, mas sempre arruma uma desculpa? Saiba que eu posso te ajudar a criar e manter essas atividades na sua rotina. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, sou o Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. Você sabe o que é um hábito, primeiramente? São ações que fazemos com frequência. Exemplo clássico é escovar o dente, tomar banho. Então a gente nem percebe no dia a dia, já está intrínseco nas nossas ações. Então o hábito são as atividades que a gente faz sem perceber. E como que fazemos para criar um hábito novo? Aí é uma grande questão. Para criarmos um hábito novo, é importante que nós tenhamos um objetivo. Algo que tenha significado para que a gente consiga alcançar e colocar no nosso dia a dia. Um exemplo que eu dou é uma viagem. Para fazermos uma viagem, primeiramente a gente precisa ter um destino. Então vamos lá. Eu quero fazer uma viagem, eu quero ir à praia. Então eu já sei que eu vou para o litoral, eu vou para a praia. Preciso escolher qual lugar, qual praia. Eu vou para uma praia determinada, lá para a Praia Grande. Como que é lá? Vai estar calor, vai estar frio, quais roupas que eu levo? Então eu tenho que levar roupa de banho, porque é um lugar de praia. Eu tenho que preparar o meu carro, mas o objetivo maior da viagem é o destino, é o local que eu me encontro. Os processos que eu vou realizar para chegar no destino é o planejamento e com os hábitos que eu vou desenvolver até eu conseguir alcançar o objetivo final. Dentro dessa viagem, eu posso ter percalços. Pode ter furado o pneu, eu posso ter uma chuva muito forte. Isso não faz com que a gente volte, desista da viagem. Isso faz com que a gente mude a programação, mas o objetivo final, que é chegar no destino, ele ainda está lá. Então, para eu criar um hábito novo, ou para eu modificar um hábito que eu já tenha, eu preciso ter um objetivo maior para que ele tenha significado para mim. Percebeu que eu falei criar um hábito ou modificar um hábito? Exatamente. Porque a condição é muito parecida. Então, um exemplo que eu deixo para vocês é muitas pessoas que não fazem atividade física. Então, ela precisa criar um hábito novo, né? Já que talvez seja o objetivo dessa pessoa. Então, ela quer começar a fazer exercício. Ela precisa colocar na sua rotina diária a situação de fazer exercício. Ou vou modificar o meu hábito, que pode ser a pessoa dorme muito tarde. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar estratégias diferentes para que eu durma mais cedo, ou que eu durma melhor, ou que eu troque meu travesseiro para que eu tenha um sono de maior qualidade. Então, eu estou modificando alguns hábitos para que eu tenha um hábito melhor. Então, percebe que o objetivo final é sempre algo maior para que você consiga criar e colocar na sua rotina diária essa situação de hábito. E quanto tempo leva para criar um hábito novo? Bom, vamos lá. Tem um estudo que sugere que isso demora cerca de 21 dias. Outro estudo demonstra, com dados dentro de uma pesquisa, que demora até 66 dias. Então, percebe que é bem diferente. Mas ambos convergem na mesma situação, que é importante que tenha disciplina e foco para que você consiga sucesso na criação desse hábito. Percebe então que essas duas palavras são palavras que a gente vai começar a trabalhar muito agora no decorrer da nossa aula. Disciplina e foco. O foco, vamos lá, a gente tem ouvido falar muito da palavra foco, né? Foco, foco, foco. Mas você sabe realmente o que é o foco?
Vou dar um exemplo para você. A luz do sol, ela tem muita claridade e ela tem uma quantidade de calor. Se eu pego essa luz do sol e coloco uma folha na minha janela, ela não vai pegar fogo. Por quê? Porque a luz do sol é quente, mas não é quente o suficiente para gerar calor necessário para que pegue fogo numa folha. Mas se eu pego uma lupa, já fez essa experiência? Eu já fiz muitas vezes quando era criança. Você pega uma lupa, coloca no ponto focal principal do sol, ele vai convergir todos os raios, e quando esses raios encontrarem na folha, aquele ponto focal, ele vai gerar tanto calor que ele chega a colocar fogo naquela folha. Isso é foco, é você colocar toda a energia canalizada para um objetivo maior, aumentando assim a intensidade dele. Disciplina é um pouco diferente, mas ela vai de encontro com a necessidade para a gente conseguir alcançar um objetivo. A disciplina é quando eu consigo manter um compromisso comigo que eu planejei antes de começar uma atividade. É algo que a gente faz com uma determinada frequência também. Então, para eu ter uma disciplina concomitante com o foco, é onde eu vou ter maior facilidade, maior possibilidade de alcançar meu resultado. Um exemplo que eu dou para vocês é um exemplo que passou comigo. Eu corri meia maratonas algumas vezes, 21 quilômetros. Chegar no dia da meia maratona e correr a prova da meia maratona não é difícil. Vocês podem estar pensando, nossa, correr 21 quilômetros não é difícil? Não, não é difícil. Por quê? Porque quando eu chego no dia da prova, eu já estou preparado. O difícil é você conseguir fazer todo o volume de treino, toda a disciplina alimentar, toda a disciplina na planilha que gera aquele volume, aquela quantidade de informações para realizar os treinos diariamente. Então, você tem treinos de força, você tem treinos de subida na ladeira, você tem treinos de tiro, que são as velocidades, intercalando com as intensidades, e chega no final da semana, você tem os treinos longos, que são os treinos de maior rodagem, para que você esteja preparado para trabalhar com uma frequência mais elevada, com uma distância maior. Percebe? Se você consegue cumprir todas as etapas que exigem uma planilha, um treinamento para você correr uma meia maratona, quando você chega no dia da prova, você está pronto. Outro exemplo que eu dou disso é o exemplo de um vestibular. Muitas pessoas falam assim, prestar um vestibular é muito difícil, o vestibular daquela tal universidade é muito difícil. Depende. Quando a pessoa ela tem disciplina e foco, então ela passa lá 5, 6, 8 horas por dia, debruçada nos livros, fazendo cursinho, se dedicando, lendo, se preparando para a redação, quando ela chega no dia do vestibular, ela pode estar apreensiva, ela pode estar nervosa, mas ela está preparada. Isso é ter disciplina e foco em conjunto para que você consiga alcançar os seus objetivos da melhor forma. Consegue me entender? Então, vamos lá. Muitas vezes nós associamos a palavra disciplina à palavra rotina e realmente elas estão juntas. E algumas pessoas levam a palavra rotina como algo ruim. Não é, não entenda bem dessa forma, né? A rotina é algo bom, é algo que a gente faz diariamente. Principalmente quando você tenta puxar a rotina por uma questão saudável. Quando tentamos falar da parte saudável da rotina, é importante que ela seja sustentável. Então, um exemplo que eu dou. Caso você esteja sem praticar atividade física, por pouco tempo ou por muito tempo. Então, você está querendo mudar a sua rotina de exercícios, está querendo colocar o hábito de se exercitar. E aí você pensa assim, bom, então eu vou passar a me exercitar todo dia. Bom, primeira coisa, você consegue sustentar? Por quanto tempo? Isso é importante. Eu consigo sustentar inicialmente eu vou tentar fazer todo dia. E aí daqui a pouco você passa a fazer 6 dias, daqui a pouco 4 dias, daqui a pouco 2 dias, e daqui a pouco você se desmotivou e você abandonou. Por quê? Porque a sua rotina de exercícios não era saudável.
não era algo que era interessante na sua rotina diária, né? Não cabia ali para você dentro da sua proposta de dia de trabalho, de home office, leva filho na escola e leva no inglês, entendeu? Então, cuidado quando você coloca uma rotina muito intensa. Talvez seja algo que você não consiga sustentar. Muito também acontece com a alimentação. Então as pessoas estão acima do peso ou procuram fazer uma dieta um pouco, não digo nem balanceada, mas procura entrar numa dieta e começa fazendo logo aquela dieta restritiva. O que acontece? A pessoa passa ali, depois de uma semana, 10 dias, ela se desmotiva, ela começa a ficar fraca, ela começa a ter problemas gastrointestinais, enfim, N motivos, N situações que passam uma dieta restritiva, né? Baixa da glicemia, enfim. E aí o que acontece? Essa dieta não se sustenta e logo ela volta na sua rotina alimentação anterior, aí meio desregrada. Consequentemente, ela abandona. Por quê? Porque a dieta restritiva não cabia na sua rotina sustentável. Então, muito cuidado quando você vai começar uma atividade e você não tem ela planejada no seu dia a dia de forma sustentável. Uma outra questão que eu trago é a motivação diferente do foco. Porém, elas trabalham juntas. Então lembra que a gente falou disciplina e falou foco? A motivação, ela está um pouquinho antes da disciplina. A motivação é aquele gás inicial que a gente precisa para quebrar a inércia. Sabe o foguete, quando ele vai voar? É aquela motivação. Sabe quando você vai lá na academia e pergunta o preço para a atendente e ela fala assim, olha, o plano mensal ele custa 5x e o plano anual ele custa 1x. Aí você fala, nossa, mas eu preciso fazer exercício, eu tô afim, eu tô motivado, eu vou me dedicar. Então tá bom, então você tá motivado? Aí você vai lá e fecha o plano de 12 meses. O que acontece? Na maioria das vezes, nem chega o final do primeiro mês e a pessoa já não vai. Por quê? Porque a motivação, como eu disse, é o gás inicial, é a quebra da inércia. Você foi até a academia, você se matriculou, você trocou o tênis, você comprou roupa nova, você se planejou para a primeira semana e aí na segunda semana algo aconteceu, choveu, o carro foi para revisão e aí você percebe que você não tinha foco. Você, consequentemente, abandona. O foco é o gás pós-motivação. É a situação que você vai passar para manutenção da regularidade da frequência na atividade física ou na alimentação. Outra condição de foco. Você começa ali a semana, se planejou, foi ao mercado, tem aquelas situações, chegou o primeiro final de semana, você segurou a onda, na segunda semana você já sai num happy hour, aí já uma pipoquinha no cinema, se for uma dieta um pouco mais restritiva, talvez, uma dieta um pouco mais balanceada, e aí no final de semana seguinte, você viaja com os amigos, aí você já toma umas a mais, na terceira semana você já não está muito afim, aí você já começa a comer sobremesa no almoço, entendeu? Você estava motivado ali há 2 ou 3 semanas passadas, e agora você já perdeu aquele gás inicial da motivação e você não está focado. O foco, lembra que eu falei? É um dos detalhes principais para a gente conseguir a manutenção para eu chegar no meu objetivo, que é a minha situação final, o meu objetivo final, o meu destino final. Tudo bem? Então, vou continuar aqui com vocês. Então, vamos lá falar de objetivo de novo. É onde eu consigo concentrar toda a minha energia para eu alcançar um objetivo. Lembra? Alcançar um destino. E aí entra a condição de velocidade. Nem todo objetivo ele vai ser alcançado de forma rápida. Muitas vezes a gente não vai ter aquela resposta imediata. É onde muitas pessoas se perdem, principalmente na condição de foco. Tem a motivação, mas não está tão focada. E o objetivo para ser alcançado, nem sempre ele vai ser tão veloz, mas ele precisa ser de uma forma, de um processo consistente para que você não abandone ele. Então, veja comigo, ser rápido
muitas vezes não é o que vai acontecer, mas ser consistente é algo que ele precisa ser para que você perdure e alcance o foco. De novo, eu trago o exemplo da dieta. A pessoa está precisando perder peso, então ela tem algumas opções. Uma delas é, de forma um pouco mais rápida, ela vai se entupir de medicação para baixar o seu peso, mediante a qual efeito colateral? Não importa, eu quero baixar meu peso na balança. Então ela vai lá e toma um monte de medicação que a amiga falou, que a prima dela já tomou. Será? Não teve prescrição médica ali. O que acontece? Ela tem diversas alterações metabólicas. E aí ela tem distúrbios de humor, ela tem tremedeira, baixa de glicemia, enfim. N alterações aí fisiológicas e estruturais. Com o passar do tempo, ela parando de tomar essa medicação, a chance dela ter aquele efeito sanfona, aquele reganho de peso acelerado, é muito maior do que se ela tivesse começado a fazer atividade física de forma orientada e estruturada, junto com uma alimentação balanceada. Provavelmente a velocidade com a alimentação e o exercício fosse menor do que a medicação, que é algo muito imediatista. Mas a alimentação e a atividade física são atividades que você vai colocar de forma duradoura e de forma saudável para você alcançar um objetivo e ter objetivos futuros. Você continuar ampliando esses objetivos e não simplesmente abandoná-los ao relento. Então, muito cuidado quando você optar por algo imediatista. Ninguém ganha 10 quilos em um mês. Do mesmo jeito que não é saudável perder 10 quilos em um mês. Então, fica com essa dica aí, cuidado com essa informação, né? Filtra ela bem, guarda lá no seu interior e quando você pensar em uma situação imediatista, pensa no que eu estou te falando agora. Talvez não seja saudável. Pode ser possível, mas não é saudável. Então, guarda aí. Agora chegam as dicas que eu vou te dar de presente aí. Anota tudo, salva esse vídeo. Eu tenho certeza que quando você criar um objetivo, você vai ler essas anotações, você vai assistir esse vídeo de novo e aí você vai conseguir alcançar esses objetivos com mais facilidade. Vamos lá. Você quer criar um hábito novo. Então vou dar um exemplo aqui da minha proposta, que é atividade física de uma forma saudável e sustentável. Muitas pessoas querem, nem todas conseguem, porque talvez falte estratégias, e é o que eu vou te dar agora. Vamos pensar assim, ó, você está sedentário, você está sem fazer atividade física nenhuma por 1 ano, 2 anos, 5 anos ou nunca fez. Então, aí você cria um objetivo, fala, Felipe, eu quero começar a correr. Bom, será que correr é um objetivo plausível agora no começo? Será que é algo alcançável para você? Vamos lá, eu vou te ajudar a regredir um pouquinho dentro desses objetivos para criar uma estratégia mais significante que você consiga alcançar. Então vamos falar em mini hábitos. O hábito seria o nosso objetivo maior. Nós vamos traçar mini hábitos, nós vamos fracionar esse seu objetivo para você começar na parte 1 e não chegar logo na parte 10. Então vamos lá. Você quer correr 5 km, vamos supor, que seu objetivo é até o final do ano. Hoje, se você está sedentário, você não vai conseguir calçar o tênis e sair correndo 5 km. Eu posso te garantir. Principalmente se você nunca fez atividade física. Então, você consegue correr 2 km? Talvez também não. É muito difícil. Você consegue correr 1 km? Talvez não. É difícil. Para quem nunca correu, é muito difícil, né? A gente não consegue controlar ali o pace, que a gente chama, que é a frequência de acordo com o minuto por quilômetro. Então, vamos voltar um pouquinho antes. Talvez você consiga andar 500 metros ou até andar 1 quilômetro. Você consegue andar 1 quilômetro? Então, esse foi um mini hábito. Quando você alcançou esse 1 quilômetro, você pode partir para o passo 2. Talvez você precise andar 2 km. E aí você conseguiu alcançar 2 km, fica nele por 2 semanas, 3 semanas andando esses 2 km.
Talvez lá na frente você vá para o 3, vá para o terceiro quilômetro. E aí você começa a criar esse hábito. E aí, será que eu vou no quarto quilômetro? Ou talvez seja interessante eu começar a correr de forma fracionada. Então, dentro do primeiro quilômetro, eu vou correr 30 segundos e vou andar 2 minutos. E aí, então, eu vou fazer uma fração. Eu vou dar aquele trotezinho leve, curto, e vou caminhar o restante. Daqui a mais 30 segundos de corrida, mais 2, 3, 4 minutos de caminhada. E daqui a pouco você vai perceber que você vai fazendo essa troca. Você deixa de correr 30 segundos, passa a correr 1 minuto. E você vai diminuindo o intervalo. Daqui a pouco você mantém esses 2 intervalos e você vai aumentando a distância. Então você vai chegando no segundo quilômetro, no terceiro quilômetro. Quando você vai ver, você está conseguindo correr de forma fracionada já os 5 quilômetros. Até você conseguir aumentar as distâncias e até que um dia você consegue correr os 5 quilômetros. Claro, eu não estou criando um objetivo para vocês, tá? Muito cuidado, é um exemplo. Não recomendo ninguém calçar o tênis e sair correndo, principalmente porque, para quem não está fazendo atividade física, as articulações não estão preparadas, os tendões não estão preparados para absorver tanto impacto que a corrida gera, a musculatura não está fortalecida, a parte cardiovascular, né, o nosso coração não vai conseguir bombear tanto sangue assim de forma tão intensa, talvez você sinta-se mal, com a frequência cardíaca muito elevada. Então, muito cuidado, é um exemplo que eu estou dando. Tá? Do mesmo jeito que eu trago o exemplo da dieta restritiva. Então, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, é algo que você já constatou aí dentro da sua casa, talvez até dentro da sua família. Então, a partir de amanhã, todo mundo vai passar a fazer uma dieta de 800 calorias. Não, cuidado! É algo que não é sustentável para a sua rotina diária. Então, vamos criar mini hábitos? Pensa comigo, dentro da alimentação. Então, eu não tenho uma alimentação planejada. Eu simplesmente compro e como o que eu tenho vontade, mesmo sabendo que aquilo não é tão saudável. Então, vamos tentar criar mini hábitos alimentares. Então, você vai passar a não comer alimentos industrializados dentro aí dos próximos 15 dias. Então, salgadinho, salame, queijo, alimentos processados, embutidos, alimentos industrializados, você vai tentar dar preferência por alimentos in natura. Então, frutas, legumes, hortaliças, você já vai ter um grande passo, um grande ganho na sua rotina saudável. Qual é o próximo passo? Eu vou tentar readequar ou vou tentar passar com uma nutricionista para ela ajustar todos os parâmetros que minha dieta precisa, porque agora eu já passei a comer de uma forma mais saudável. Percebe que com a criação de mini hábitos eu tenho objetivos muito mais alcançáveis do que eu pensar em fazer logo uma dieta extrema que talvez eu não consiga alcançar e logo eu desista, tá? Mesma coisa com atividade de fortalecimento. Muitas pessoas, nossa, eu trabalhei anos dentro de academia e eu vi as pessoas assim, olha, eu cheguei porque o meu médico me recomendou fazer atividade física, eu preciso aumentar o meu grau de fortalecimento. Aí, na academia, o que acontece? A pessoa começa fazendo uma força absurda, já começa lá levantando um montão de peso. O que acontece? Segunda, terceiro dia, a pessoa está toda dolorida. Muitas vezes se lesiona, desenvolve uma tendinite em alguma articulação. Por quê? Estava extremamente motivada, precisava de resultado rápido e foi lá e pensou, bom, eu já estou parada há tanto tempo, então o meu corpo está descansado há tanto tempo, então eu vou gastar toda a energia que eu puder hoje, quero ficar bem cansado, porque amanhã eu já vou começar a colher benefícios desse fortalecimento. Não, ao contrário. Vai começar, não está fazendo nada, você precisa começar de uma forma leve. São os mini hábitos do fortalecimento. Então, fortalecimento com baixo grau de força, com amplitudes corretas, com situações que não te levem à vulnerabilidade de uma lesão. Pensou se você se lesiona logo no primeiro mês? O que vai acontecer? Você vai abandonar. E aí você vai falar o quê? Isso não é para mim. Eu não posso fazer isso. Não é que você não pode. Talvez você tenha começado errado. Então é onde você tem que criar essa situação de mini hábitos. Consequentemente,
você alcançou esse objetivo, poxa, olha, aumentei o meu grau de fortalecimento. Será que agora eu consigo concomitante, né? Consigo colocar junto uma atividade de caminhada? Então um dia eu faço um fortalecimento e um dia eu faço uma caminhada, já que eu estou colhendo grandes benefícios desse grau de fortalecimento leve. E aí você começa a colher, aí você associa outro fator, aí você coloca junto também a alimentação. E você coloca 3 fatores associados. Daqui a pouco você melhora a sua qualidade do sono, porque a sua alimentação melhorou, o seu gasto energético melhorou, o seu dia melhorou, a sua disposição melhorou e à noite você está mais cansado, você consegue ter um sono de melhor qualidade. Percebe que como uma rotina saudável, ela toda se encaixa? É exatamente isso que você vai alcançar quando você cria mini hábitos para alcançar um objetivo maior. E os objetivos eles mudam. Então, conforme você conquista o objetivo, ele está lá para ser vencido e ele está lá para ser alterado, mudado. Você alcançou. Então, poxa, chegou no final daquele objetivo maior. Lembra do final do nosso ano, do primeiro exemplo da corrida? Conseguiu correr os 5 km. Nossa, que vitória! Aí, na outra semana você vai lá e corre de novo. Na outra semana você vai lá e corre de novo. E aí, na quarta, quinta semana, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, eu quero correr 6. Por quê? Porque nós somos assim. O ser humano é movido a objetivos, movido à quebra de limites. Claro, desde que o primeiro limite não seja algo vulnerável para o nosso corpo. Então, essa é a função, essa é a dica que eu deixo para vocês nessa aula da importância dos mini hábitos. Uma dica agora que eu deixo para que você que gostou dessa aula possa aprofundar ainda mais todo esse conhecimento que eu estudei, usei muito e uso durante as minhas atividades, durante toda a minha carreira, é um livro do Charles Duhigg. O nome do livro é O Poder do Hábito. O meu editor vai colocar aqui o livrinho na tela, é um livro nota 1000. O que ele faz? Ele traz toda a ciência que está por trás da criação e da modificação de hábitos. Esse livro é um livro de cabeceira que eu tenho para mim, porque hora ou outra eu vou lá no índice dele, lá no sumário, e olha, passei por uma situação assim hoje com um aluno, olha, lembra exatamente esse ensinamento aqui, exatamente essa pesquisa refletiu todo aquele conteúdo. Então, fica aí para você a minha dica de leitura. Pensando em contribuir para uma vida mais saudável e com melhor qualidade, como objetivo da maioria das pessoas, o Código Zero Dor foi criado para te ajudar a fazer da atividade física um hábito. Por isso ele foi planejado na intensidade e duração que caberá na rotina de qualquer pessoa. Gostou desse vídeo? Gostou da nossa aula, de todo o conteúdo? Então, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e eu tenho certeza que você vai colher grandes benefícios aí utilizando as estratégias da nossa aula, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Um abraço!